Ligado que a Acesso Total preparou uma super oferta. Internet via fibra ótica de 400 mega por apenas R$ 79,90. Além disso, você ainda leva Wi-Fi e instalação grátis. Aqui na Acesso Total, economia combina com velocidade. Você não vai perder, né? Ligue agora para 20 30 77 77 e tenha a nossa fibra ótica dentro de sua casa. Acesso Total. É de Campos, é da gente, é fibra. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo aqui pela Folha, né? Já falei. E logo mais, reprise na Plena TV a partir das 17 horas, com daqui a pouco também esse programa editado em podcast. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto de 2024. A previsão do tempo para hoje em Campos é de mais um dia de calor, pelo menos em relação ao inverno. Hoje a temperatura chega a 30 graus na cidade, máxima de 30, a mínima é de 19. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. Campos amanhece com sol, tem um nevoeiro úmido aí pela região, né? Mas já se dissipando e com sol agora neste momento, às 7 horas e 5 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações, as notícias que estão no portal folha1.com.br, né? E todas as informações para você começar sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. No programa de hoje, com o Edmundo Siqueira, vamos conversar com Felipe Manhães. Felipe Manhães é advogado, é especialista em direito do consumidor, tem também a sua coluna no jornal Folha da Manhã, no portal Folha 1, e o Felipe vem para falar com a gente aqui sobre vários temas dessa relação consumidor-fornecedor, plataformas digitais. Vamos falar sobre esses problemas recorrentes nos serviços de entrega e suas relações também de consumo, direitos do consumidor nas novas atividades de prestação de serviços também. E, por fim, as discussões em Campos envolvendo o delivery. Como a gente vê muitos casos assim pelo Brasil afora, né? Principalmente, às vezes a pessoa quer que o motoboy faça a entrega na casa, na porta do apartamento dele. Então, é todo um procedimento que tem aí, que a gente precisa entender, esclarecer. E o motoboy, às vezes, não está autorizado a entrar, né? Existe aplicativos que põem a opção de subir para entrega, tipo assim, né? E outros não. Pode ser também que o motoboy tenha essa liberdade, que, por exemplo, com o aplicativo de Uber, se o aplicativo der uma rota, o motorista tem que seguir aquela rota. Fora daquela rota, ele já tem ali uma série de punição ou de acerto que ele tem que fazer com o aplicativo.
Então, é uma coisa assim que a gente precisa entender mais. Eu tenho o direito de pedir ao entregador para subir até o meu apartamento, no caso, para quem mora nos prédios, para entrar no condomínio e não deixar na portaria. Como é que funciona essa relação? Isso cada caso é um caso, porque isso chega no vias de fato. Teve um caso em Campos que, acho que por fim o cliente falou, ó, já é o 5º motoboy, não é? Aí eu não sei se é naquele mesmo dia que era o 5º motoboy que tentava fazer a entrega e ele não conseguia, ou se era o 5º que acontecia com aquele caso com ele. Enfim, vamos entender um pouco mais essa situação para saber os nossos direitos também. E eu acho que toda a relação de consumidor, de cliente, enfim, se tiver um bom diálogo, claro e evidente que vai ter, né, uma solução rápida, fácil e agradável para todos os lados. Mas o Felipe vem para falar, né, sobre isso, tecnicamente, o que a gente tem e não tem de direito também nessa situação. Entre outros casos, se você quiser participar, entre aí no chat da Folha, no Facebook, e participe com a gente. Num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você tem acesso também à clínica Vacina Plínio Bacelar, para marcar a sua vacinação, para deixar o cartão de vacinação da sua família, da sua equipe de trabalho aí em dia também. Aproveite. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. E o apoio de Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Passa aqui pelo portal folha1.com.br para trazer as manchetes de hoje da região. Em destaque, Petrobras aponta que já existe óleo sendo produzido no pré-sal da Bacia de Campos. Mesmo com a localização e produção de óleo no pré-sal, serão feitos mais estudos exploratórios para ampliar a produção da Bacia de Campos, é o que diz a Firjan. Questionamento do PT ao IDEB de Campos é questionado. Estatístico Shimoda e cientista político Jorge Gomes Coutinho questionam o PT. Fogo em vegetação põe municípios do norte e noroeste em alerta. 4 municípios tiveram áreas em chamas. Reeleição no primeiro turno com teto de 70% dos votos válidos. É a pergunta, pelo menos foi o que disse no Folha no Ar essa semana o Murilo Diegues, né, que é diretor do Instituto de Pesquisa Pro4, além de empresário. Mulher é assassinada à luz do dia em Guarulhos e PM busca suspeitos. Protesto fecha os 2 sentidos da BR-101 em Guarulhos. De acordo com manifestantes, o ato aconteceu após o sumiço de um homem de uma comunidade. Morador de São João da Barra, encontrado após mais de 4 dias. Celulares e aparelhos de Wi-Fi são apreendidos no Carlos Tinoco. Eita! Ao todo, SEAP encontrou 22 celulares. Drogas também foram encontradas. Homem rende funcionária e rouba iPhones em loja de Gruçaí. No total, o bandido levou 12 aparelhos. O crime aconteceu na Avenida Liberdade. Senador Romário cumpre agenda em cidades da região. O grupamento ambiental resgata 20 animais em Campos em 2 semanas. O estado do Rio está entre os lugares com maior índice de roubos de carga do país. Mais de 74% dos campistas usam as bicicletas como meio de transporte. Olha, está aqui no portal Folha 1, essa notícia é interessante. O município possui 60,62 quilômetros instalados de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Segundo aí essa pesquisa, 74% dos campistas usam
as bicicletas como meio de transporte. 3/4 da população, né? Segunda etapa do programa Neuroação começa nesta quinta-feira. E para fechar, Festa da Roça da Orquestrando a Vida. Vai acontecer agora, o evento vai ser na sede do projeto que fica na Rua da Baronesa, da Lagoa Dourada. Gente, 7h12 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do Felipe Manhães. O Felipe é conselheiro também do PROCON, mas ele mesmo falou, Nogueira, eu quero falar como advogado especialista em direito do consumidor, porque eu fico livre de qualquer protocolo aí da instituição PROCON, que aliás é muito respeitada, a gente sabe muito bem disso. Meu caro Felipe Manhães, bom dia, bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Edmundo, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Folha FM e aos telespectadores que nos assistem pelo YouTube, né? Também, isso. O canal do YouTube, a gente fala assim, só o YouTube tem Face, tem Instagram também, mas o canal do YouTube é um canal feito, né, para TV, para imagem, né? O Instagram depois entrou nessa vibe também, agora o Facebook entrou também primeiro, depois o Instagram liberou para vídeos mais longos, mas o canal pronto para... Tanto que você tem mais qualidade, você tem mais frames por segundo, né? A imagem fica melhor e aí, né, você vê a gente mais bonito. É isso? Meu caro Edmundo, bom dia, bem-vindo, e por isso que eu peço o pessoal para assistir a gente no YouTube, entendeu, Edmundo? Bom dia, Edmundo, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, nosso convidado, o Felipe, agradeço pela presença, conversar sobre um tema sensível, né, que afeta, acho, o nosso dia a dia de todos. As relações de consumo mudaram um pouco, tem algumas relações novas, mas, assim, a base do direito, né, o Felipe pode falar melhor, mas é a mesma, e o direito precisa, enquanto ciência social, precisa se adaptar, né. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nogueira, você percebe, né, Felipe, que ele mantém algumas ilusões de beleza, ele acha que ele foi garoto de Talva, né, na juventude, todo mundo duvida, mas ele foi, e aí ele fica com essas ilusões até hoje, né? Ele acha que... Aí você vê que ele pinta o cabelo, tal, ele mantém essa vaidade, mas fora isso é um cara bom. Boa. Pinta o cabelo, você tá pegando com a Luiz, hein, cara? Valeu. Mas enfim, tem que manter as iluções, né, Felipe? Se a gente não manter algumas ilusões... Rapaz, você é historiador, você conhece de história, para com isso. Beleza, quem entende é ele. Eu também não entendo. Mas eu, pelo menos, sou realista. Ele não... Quem for rei nunca perde a majestade, rapaz. Você já ouviu essa frase. Mas, assim, comentar só duas notícias que você trouxe aí, Nogueira, em relação à bicicleta. A bicicleta, eu passei ontem, por coincidência, ali no Alberto Torres, acho que foi Alberto Torres, e vi muita bicicleta passando ali no horário de pico ali, acho que era 5 e pouco, 4, acho que 5 e pouquinho. E fiquei bem surpreso positivamente, porque você trazer a bicicleta para a realidade do campista, qualquer cidade, né? Mas Campos é uma cidade plana, né? Então é interessante fazer esse modal de transporte, nome técnico, mas é muito legal porque é um veículo limpo, né? Você traz, né, questão de saúde pública, porque as pessoas se movimentam, né, de forma melhor, né? Enfim, fazendo exercício, um tipo de exercício, né? Não polui e você tira trânsito, né, da cidade e tal. As ciclofaixas causaram bastante incômodo, né? Mas talvez ela gere algum resultado aí no futuro bom, positivo pra gente. A cena que eu vi ontem foi muito legal, porque assim, os carros parados, as bicicletas transitando do lado naquela faixa assim, contínua e sem problema ali. Tomara que isso se perpetue, né? Tomara que a gente consiga trazer para a cidade essa realidade com mais efetividade, né? Porque não só a ciclofaixa que se faz um trânsito, né, de bicicletas, precisa de mais coisas, inclusive sinalização melhor, né? Mas tomara que isso evolua. E a outra coisa é sobre o IDEB, né? A questão da educação. Porque assim, o problema de fundo, né? Eu acho que é um problema que vem antes e a crítica foi em relação
o resultado, não o problema. É mais ou menos o que aconteceu, estamos falando com o advogado aqui no programa, é mais ou menos o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. O problema do Alexandre de Moraes lá, nessa polêmica recente, já vem de antes, né? É a questão de ele ser acusador, juiz e tudo numa figura só, né? De um processo aberto num momento de excepcionalidade. Mas a questão em si, se o Felipe quer comentar também, fica à vontade, mas a questão em si das mensagens, não há nenhuma ilegalidade ali, né, que a Folha de São Paulo trouxe. Conversas entre ele e o TSE, que ele presidia na época, né? E o TSE com poder de polícia e tal, enfim. Há um problema de fundo antes disso, que é a questão da arbitrariedade de um processo que ele conduz, né? Dele ser juiz e acusador e tudo numa figura só. Mas a crítica daquele momento não foi fundada, porque não houve legalidade. Eu ideio mais ou menos isso que eu vejo em Campos. O problema não é o resultado de Campos, né, que foi maquiado. O problema é o sistema de aprovação automática que está no Brasil todo. Então, se há esse sistema em todo o Brasil e Campos, comparando com a mesma métrica, está superior, óbvio que o resultado é bom. Né? Se você... mas o resultado não traduz a realidade que deveria ser. Eu concordo. Mas a métrica é a mesma. Então, você está medindo as pessoas pela mesma métrica. Né? As instituições, as prefeituras. Então, quem está melhor no resultado. Se a métrica é a mesma, né? Os parâmetros são os mesmos, não há que se falar em maquiagem de Campos, porque a métrica é a mesma. Então, mas o sistema mede errado. Bom, aí é outra coisa. Mas dentro do sistema de medição atual, Campos está superior. Né? Se superou um pouco. Então, a crítica é infundada. Mas... Não, se você me permite, Edmundo, antes do Felipe, dentro da regra posta hoje, para todo o Brasil e 5.570 municípios, Campos cresceu sim, dentro da regra. Agora, se a regra hoje é boa ou ruim para os alunos, aí são outros 500 e que a gente sabe muito bem que essa questão de aprovação automática é ridículo, isso não funciona. Mas também tem o outro lado da pandemia, que a gente viveu, porque assim, quem vive o dia a dia da educação sabe muito bem as dificuldades que os alunos tiveram, inclusive a gente viu no Brasil inteiro carros circulando aí pelas ruas, professores indo à casa dos alunos, né, dos pais dos alunos, buscarem os alunos de volta para o colégio. Houve uma evasão assim muito grande. Então, o que ocorre hoje é um trabalho assim, muito interessante, muito bom dos nossos educadores, principalmente, e às vezes independente de secretaria, até, Edmundo. Tem diretor que vai com o carro dele, com a gasolina dele, na casa dos pais, na casa dos alunos, para saber por que o aluno não está estudando. Então, assim, você colocou muito bem, e tem que ter cuidado para, às vezes, a crítica não ser aquele fogo amigo, né? E não dar o tiro no próprio pé. Porque, aliás, está sendo muito discutido essa questão de como que a esquerda, né? Como que o progressismo atua em rede social, né? Tem perdido as discussões, porque justamente por isso, talvez não avalie, isso já é questão de estratégia, né? Que a crítica possa reverter negativamente. Você faz uma crítica, mas volta para você, né? Isso politicamente é cuidadoso. Agora, é o que a gente falou aqui, você também falou muito bem, isso. O sistema está equivocado. Eu acho que não é para poder ter aprovação automática. A pandemia já acabou, né? Os efeitos estão aí, mas já acabou. Agora, se você está avaliando todos na mesma métrica, não há que se falar que Campos, enfim, teve melhora dentro desse sistema. Equivocado, mas teve melhora. Se a métrica é essa, né? Você não pode... É igual se medir a audiência. Se a audiência é medida da mesma forma para os veículos de comunicação, quem está mais na frente, está na frente. Mas está medindo errado, está medindo... Não interessa, mas a medição atual diz quem está na frente e está atrás. Mas vamos começar. Desculpa, perdão de mudar. Rapaz, essa questão de educação, você sabe como é que a gente gosta e cuida disso assim, e trata isso com muita atenção também, esse assunto. Só para fechar, a aprovação automática é o pior sistema de todos os sistemas possíveis. Só isso que eu queria colocar. Isso, e inclusive no Brasil tem município que já acabou com isso há um tempo atrás agora. É absurdo, né? Não adianta, você prepara o jovem, né? Você desprepara o jovem, né? Duas questões. Primeira questão educacional, que eu acho que você cria um jovem
sem o conhecimento necessário. Segundo, você cria na cabeça dele de que ele não precisa se esforçar, né? Ele vai ser ali aprovado mesmo se não estiver preparado. Então, assim, não é questão de meritocracia, não. É a questão de se formar pessoas, né, se formar jovens dentro de um sistema educacional que permita amplitude de pensamento, não diminuição de pensamento. Mas é isso falando. Aí, mas estão criticando o PT. Não, a gente reconhece a crítica do sistema. Só que se você está avaliando todos pela mesma métrica, eu repito, não há que se falar em desigualdade. Se vocês me permitem, assim, independente da forma com que se mede, o ensino está ruim, né? Eu acho que o foco deveria ser em como mudar, modernizar o ensino e o tornar mais atrativo, porque isso gira muito em torno disso que nós vamos falar hoje. A pandemia acelerou um avanço tecnológico em todas as áreas, né, do convívio social geral, inclusive na educação. E hoje é muito mais atrativo para uma criança, para um jovem, ficar no celular, no computador, fazendo outras coisas que não estudando. E muita coisa evoluiu. O delivery, o iFood, tudo isso evoluiu, né? Tudo mudou muito rápido com a pandemia, mas o método de ensino, a forma das escolas funcionarem, continua o mesmo há muitos anos. E isso não é mais atrativo mais para o jovem. Se você fizer uma pesquisa, independente do método, aí você vai constatar que as crianças, os jovens, não sabem fazer operações matemáticas mais avançadas do que uma soma, uma divisão, uma multiplicação, uma subtração. Aquelas formas de física que a gente aprendia na escola. Você faz uma pesquisa hoje, você vai ver que eles não sabem. Eu já dei aula para o primeiro período de direito, muitos não sabiam falar direito, não sabiam escrever direito. Como é que um advogado não sabe falar, não sabe escrever? Na faculdade, ele não vai aprender direito, português na faculdade de direito. Era para ter aprendido desde criança. E isso está cada vez pior. É um problema de base, né? Você mantém a base, aquela analogia desgastada, né? Você faz um alicerce fraco, né, numa casa, a casa não existe. Ela vai à ruína. E é mais ou menos isso, né? Você vai chegar na faculdade sem ter, como o Felipe falou, chega um advogado sem saber falar, sem saber escrever, né? E não é questão de ser cursivo, não, de você conseguir escrever ou digitar, né? Concatenamento de ideias, né? Você não consegue passar por papel ou falar de forma que você seja compreendido assim, né, dentro da sua ideia. Então, e demonstra justamente uma questão de base, porque aí você, às vezes, pode ter até o conhecimento, até a questão, mas não consegue transmitir. Tudo é construído lá atrás. E como o Felipe falou, a gente vai falar aqui sobre as questões de mudança de estrutura de relação de consumo. Mas a relação educacional também deveria acompanhar alguns processos. Posso só mais umazinha? Uma professora me mandou uma mensagem agora no privado aqui, ela disse, aprovação automática desestimula o professor a trabalhar. Para que ele vai se esforçar se o aluno só precisa ter frequência? Para que o professor vai ter trabalho em preparar a avaliação e corrigir? Ainda tem isso. Né? Olha o outro lado da moeda aí. Ainda tem isso. E aí você estimula toda a cadeia, né? Exatamente. Volto a dizer, a gente não está criticando, não está concordando com o método. Né? A questão está errada de fundo, que eu falei que eu fiz o paralelo com o Alexandre de Moraes lá. A questão está errada antes. Agora, se você não pode criticar a métrica se ela é isonômica, se ela é igual para todos. Aí você não pode criticar a métrica. Não, a métrica está certa. O sistema de ensino está errado. A métrica não. Você não pode discutir com a matemática, né? com a ciência exata. Né? A ciência exata ali está certa. A questão é antes. Mas vamos para a nossa entrevista aqui com o Felipe. O Felipe advoga e milita na área do direito do consumidor, é um especialista na área. Acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é justamente essa. Como que o direito do consumidor se adaptou a essas novas realidades, principalmente pós-pandêmicas, né? Ali, se houve alguma mudança significativa, tanto de jurisprudência ou de entendimento de doutrina, ou não, o direito do consumidor mesmo e se aplica nas diversas situações. Bom dia, novamente, a todos. O mundo está sempre mudando, né? Todas as relações
interpessoais, entre pessoas, empresas, né, o comércio, tudo está sempre mudando e a tecnologia está sempre mudando, períodos históricos mais, períodos históricos menos. A pandemia acelerou muito as mudanças e houve um aumento da tecnologia. Geralmente nesses grandes eventos, guerras, né, catástrofes, pandemias, a tecnologia, a sociedade muda mais rapidamente. E isso aconteceu, né, durante a pandemia em todas as áreas. O consumo é uma área que ela acontece ininterruptamente, né, 24 horas por dia, todo mundo está consumindo, nós agora estamos consumindo a internet, a energia elétrica, os ouvintes estão consumindo essa prestação de serviço. A todo momento nós estamos consumindo, desde o momento que a gente nasceu lá na maternidade, no hospital, você nasceu, você é consumidor, até o momento que você morre lá na funerária, tudo bem que você está morto, né, não está exercendo nenhum direito ali, mas os seus familiares somos consumidores a todo momento. E o direito acompanha essas mudanças, mas assim, posteriormente, né, o direito, para você aprovar uma lei, propor, né, todo esse processo legislativo de proposição, tramitação, aprovação da lei, ela demora uns meses, demora uns anos, e não dá para acompanhar imediatamente. Geralmente, primeiro vem a jurisprudência, né, vem os próprios advogados, os juízes, que vão adaptando as normas às novas realidades que vão surgindo na sociedade. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990, você tem 34 anos, mas ele vai completar agora em outubro 34 anos, mas ele foi feito ali em 98, 88, 89, e mesmo assim, com essa idade, se não é um dos mais modernos e melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. O Brasil é referência mundial em direito do consumidor. E o código conseguiu, nesses 34 anos, se adaptar a todas essas mudanças que ocorreram nas relações de consumo. Há algumas coisas, como o superendividamento, que teve uma alteração recente, essa questão do comércio, há pequenos ajustes que devem ser feitos, que estão em tramitação no momento, mas o código conseguiu se adaptar e abarcar. Em 90 não tinha internet, não tinha celular, não tinha compra online, a compra fora do estabelecimento comercial, que é o que diz o CDC, era através daquela revistinha, pelo telefone que você comprava. Hoje em dia tem internet, tem aplicativo, tudo isso que não existia naquela época, e o código consegue tutelar essas relações perfeitamente. Ele foi feito para isso de forma muito moderna, com essa visão, né, de futuro. Há situações, é claro, que a jurisprudência vai se adaptando, e a legislação posteriormente, mas ele é um código que consegue, sim, plenamente abarcar todas as situações. Felipe, a gente sempre fala com quem milita na área aí das empresas campeãs de reclamação, empresas que mais geram processo, né, de reclamação dessa relação de consumo. E talvez os bancos e as concessionárias de energia ou de água sempre estão ali figurando entre as que geram mais reclamação, né? Essa relação de consumo ela se dá de forma um governo mais intermediário, né? No caso da concessionária, ela passa ali numa relação de consumo entre o consumidor, a concessionária e o governo, uma vez que ele é o detentor da energia ou da água, enfim, que é uma questão pública, né? Essa relação de consumo, ela se dá entre a concessionária e o consumidor. Por que você acha que ela, nesse caso específico, ela é tão deficitária? Assim? Por que você acha que isso é tão difícil? O sistema você acha que está errado? Igual falando na educação, você acha que o sistema está errado de questão de concessão pública? Ou você acha que essa relação de consumo ela deve ser inevitavelmente desgastada pela quantidade de relações que ela gera? Como você vê essa questão das concessionárias de energia ou de água pública? As concessionárias, os bancos, as concessionárias prestam serviço a muitos consumidores. Então, só pela quantidade de pessoas, né, a chance de haver algum problema, algum ruído nessa relação de consumo é maior. Mas nós sabemos que o serviço, claro, ele é complexo, ele é difícil, é muito amplo, muito grande, mas acredito que tanto os bancos, as concessionárias poderiam melhorar não digo nem só a prestação do serviço, mas a qualidade do atendimento
do consumidor para reclamar de uma falha na prestação de serviço. Às vezes não só o serviço é ruim, como às vezes o atendimento para você reclamar de um problema é pior do que o problema. Porque é uma tortura você ficar no telefone, filas enormes de protocolo daqui, protocolo dali, para tentar falar sobre o seu problema. Subterromper, mas isso que eu ia te falar. Se tem tanta tecnologia de delivery, de entrega, por que não criar um sistema, né, de maior facilidade de comunicação? Esses grandes demandados, né, judicialmente na área do consumidor, bancos, concessionárias, eles lidam com muito dinheiro. E, infelizmente, há uma, de certa forma, uma cota financeira dessas empresas para bancar procedimentos judiciais e procedimentos administrativos de PROCON. E quem paga isso, na verdade, isso não sai do lucro das concessionárias, sai do nosso bolso. Então, a gente, inclusive, paga pelo serviço de atendimento. Aquele consumidor que processa a concessionária de água, de energia, o banco, e ganha uma indenização, quem paga é o próprio consumidor. Ele já tem uma cota para isso. Eu acho que as empresas deveriam investir mais, pegar esse valor, investir no atendimento, na resolução do problema, do que guardar, fazer esse fundo para bancar demandas judiciais e multas administrativas. Isso, na minha visão, está errado. As pessoas estão acostumadas a ter esse tipo de problema e as empresas estão acostumadas, é normal, a empresa considera normal ter dezenas de milhares ou até milhões de processos ao longo do tempo, né, de reclamações de consumidores. Isso não deveria ser normal. Perfeito. Felipe Manhães, deixa eu trazer, vocês trouxeram aí a questão das concessionárias, e eu vou colocar 2 exemplos aqui nossos, né? A Enel e a Águas do Paraíba. A Águas do Paraíba também está lá no top aí, como diz Edmundo, no top 5, né? Vamos colocar assim, é uma das que tem o maior número de reclamação. Mas em relação a um caso interessante que é bom relatar, em relação à solução, a Águas do Paraíba também está entre as primeiras. Ou seja, você tem um problema, reclama com o PROCON, a Águas do Paraíba vai encontrar com você na próxima data marcada, que costuma ser uma sexta-feira, uma coisa assim. Agora, você tem um problema com a Enel, é o mesmo que você se sentir a pessoa mais impotente, inoperante e tudo mais que você imaginar de fraqueza no universo. Aconteceu recentemente comigo, uma casa que eu tenho, o eletricista meu descobriu, depois de 2 dias, eu já havia feito a demanda, a reclamação, o pedido para religação da luz, para verificação do que estava acontecendo. O eletricista viu que tinha um fio folgado lá no poste, lá no encontro dos cabos lá para distribuição, e depois de 4 dias sem energia na casa, a Enel foi, ninguém viu, né, segundo a própria atendente, foi e disse que não tinha problema nenhum, que deveria ser algum problema interno. Fizemos nova reclamação, passamos 1 semana sem energia na casa, quase mais de 1 semana, 8 dias. Por fim, né, num jeitinho brasileiro, a pessoa que está morando na casa pediu a um amigo, o amigo pediu uma equipe da Enel que foi lá e religou o fiozinho que estava folgado lá no poste de fato. Então não era um problema interno da casa. Só que, olha só, diante desse exemplo, eu falei, se você quiser recorrer, entrar com ação e tal, fique à vontade, eu te dou todo o que você precisar. Agora, eu particularmente não vou fazer, porque vai chegar na sexta-feira, por exemplo, que é o dia que é feito esse tipo de conciliação, essa audiência de conciliação, essa reunião de conciliação, e a Enel não vai mandar representante no PROCON. Cara, o que eu devo fazer? O que o consumidor deve fazer nesse caso? Que a vontade... Teve o Bom Jesus, e aí partindo para a violência, que isso não é aconselhável, principalmente da nossa parte, para ninguém fazer, que o camarada destruiu lá o escritório todo da Enel em Bom Jesus. Isso não tem muito tempo. Mas isso não resolveu o problema dele, arrumou mais um problema para ele. E aconselho ninguém a fazer.
Qual a solução, cara, tecnicamente? Porque eu sinceramente, a sensação assim, é muito ruim, muito ruim. Você se sentiu imprestável. Não tem como você resolver o problema. Como é que a gente faz? A Enel é campeã disso, né? Aqui no Rio, São Paulo também, né? É muito ruim a prestação do serviço, a solução dos problemas é muito ruim. Ela é campeã desse tipo de coisa. Se imaginar, eu já ajuizei ações contra ela de tudo que você imaginar que possa acontecer. E realmente no PROCON é difícil, né, resolver amigavelmente, e aí o consumidor acaba tendo que ajuizar uma ação. E aí você consegue resolver, leva alguns meses, mas no judiciário você consegue resolver. Eu já tive casos, por exemplo, de um consumidor que um caminhão arrebentou os fios na rua, e o caminhão alto, né, arrebentou a fiação, arrancou o relógio, o medidor do cliente, e eles foram lá e ligaram a luz direto na rede e não colocaram o medidor. Você veja, o consumidor não sabe o consumo dele de energia, não tem medidor, estava ligado direto. Aí, de um certo ponto de vista, ele pode pensar, não, então minha luz está ligada direta na rua, não preciso pagar. Mas a Enel começou, a conta de luz dele, que vinha de 200, 300 reais, passou a vir de 1.500, 1.800 reais. Alguém inventou esse valor, chutou um valor, digitou ali no sistema e mandou a conta, sem nenhuma preocupação ou transtorno que isso ia causar ao consumidor. E aí teve que ajuizar uma ação e tudo mais. E ainda assim, depois da sentença, depois do descumprimento, já tinha advogados da Enel atuando no processo, conheciam o caso, o consumidor continuou com o nome sujo no SPC, continuou com essas faturas no sistema interno deles, mesmo com uma sentença judicial transitada em julgado. Você vê que há casos que eles não se importam. Eles têm dinheiro, têm um fundo para cuidar disso. É o que parece. Então, eles simplesmente não se importam. Mas o caminho mesmo para resolver o problema, infelizmente, é uma ação judicial. Isso parece estar precificado nessas empresas, né? Parece que a demanda judicial já está precificada. Não, já tem por ano. Já é esperado. De demanda judicial, a gente vai saber que vai gastar, então entrar com a ação ou não, para a gente é relevante. Isso é péssimo, né? Tanto a relação de consumo quanto a relação com o judiciário, né? Você deixa o judiciário mais abarrotado, você demanda coisas que o judiciário não precisaria, né, se debruçar sobre isso. Questões de rotinas, né? Quem tem um papel fundamental deveria ter é a ANEEL, que é a agência reguladora que deveria fiscalizar. E se você tem um posto da ANEEL, algum lugar que você põe em campos para te atender, não tem. Então você tem que ligar. Fica uma central em Brasília, nas capitais, e o consumidor tem que criar, isso é importante, o consumidor criar esse hábito de ligar e informar o problema, depois que você informou na concessionária de água, de telefonia, de internet, de luz, ligar para a agência reguladora que cuida daquele assunto, a Anatel, a ANEEL, todas essas, a ANAC, a NTT, todas essas agências, e informar o protocolo lá também, que eles vão cobrar a resolução. Quanto mais consumidores cobrarem as agências reguladoras, maior vai ser a fiscalização em cima dessas prestadoras de serviço. O consumidor brasileiro não tem esse hábito de abrir também a reclamação na agência reguladora. Isso é muito importante, porque eles não fiscalizam. Isso é importante, talvez é necessário programas assim como o nosso aqui, que estamos fazendo, para poder esclarecer, fazer desconhecimento. E como você disse, se você criar o hábito de gerar a demanda para a agência reguladora, além de você facilitar esse tipo de controle, você estimula que as concessionárias, agora o pessoal já está atento aí, vou ser mais efetivo na prestação de serviço. Porque assim, o sistema eu acho que não está errado, que é uma concessão pública, né? E você tem uma agência reguladora, você tem na ponta o consumidor. Agora, você falou, as arestas têm que estar funcionando, né? Se uma das pontas não estiver funcionando, o sistema não se mantém de pé. Mas, Felipe, essa questão aí do delivery, o Nogueira trouxe no início, sobre a chegada do entregador até a casa da pessoa, né? E eu perguntei também sobre essa nova adaptação, né, as adaptações de direito do consumidor a esse tipo de coisa. Talvez há pouco tempo isso não era assunto por direito do consumidor,
essa questão. O entregador deve ir até o apartamento, deve ir até a casa, a porta, né, do consumidor. Qual a relação de consumo ali que isso exige que isso seja assim, né? Porque uma vez que você presta, pelo menos você pedindo para você esclarecer daqui a pouco, mas a relação de consumo é entre você e a loja da pizza, do lanche, de qualquer tipo de coisa que você está fazendo. O entregador é um serviço da loja, né? Aí vou te pedir essa orientação. A relação de consumo, desculpa, é do consumidor também com o entregador, ou só com a loja e tal. Então, assim, eu queria que você desse uma pincelada nessa questão, como que isso é visto. Primeiro é isso, né? Qual a relação de consumo entre você e o entregador? Uma vez que você não pode exigir, pelo menos eu entendo, que o entregador faça a entrega até onde você quer. Isso é uma questão entre o vínculo, né, do entregador com a empresa. Ou não, ou o direito do consumidor gera também uma relação de consumo entre você e o entregador. Como é que isso é visto? Enfim, dá uma introduzida nesse tema aí pra gente. Quando você faz uma compra, comprou um produto ou adquiriu um serviço, a sua relação jurídica de consumo é com aquele CNPJ que você comprou, é com a empresa. Não é com o entregador, não é com o atendente, não é com o funcionário. Eles são prepostos da empresa. Mas qualquer problema que você tenha, qualquer demanda que você tenha, é com a empresa, com o CNPJ. Então não adianta brigar e discutir com o atendente, com o motoboy, com ninguém, não vai adiantar. O motoboy está ali, muitas vezes, tentando ganhar tempo, porque ele tem muita entrega para fazer. Então, se ele parar para discutir com você, ele já está perdendo tempo. Então, isso não adianta. O endereço das pessoas, quem mora em prédio, o seu endereço é o seu apartamento, não é a portaria do prédio. Você não mora no prédio, você mora num apartamento dentro de um prédio. Então, esse é o seu endereço final. Mas, geralmente, né, antes da pandemia, não tinha tanto delivery, não tinha tanta entrega como tem hoje. A pandemia acelerou muito isso e hoje tudo, supermercado, farmácia, restaurantes, tudo, ninguém quer sair de casa mais para comprar nada. Isso eu acho que é um ponto dessa, a gente está falando de tecnologia, né? Que mudou, que avançou. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que isso torna as pessoas mais preguiçosas e daqui a pouco a pessoa não vai querer sair do sofá, porque tudo chega nas mãos dela. E aí ela não faz uma atividade física, né? Não vê o mundo lá fora. A gente está vivendo... Tem um lado bom, por exemplo, nós estamos aqui falando via internet, tem um lado bom. Mas tem um lado que faz com que a pessoa viva dentro de um celular, viva num mundo virtual e não toma nem conhecimento do que está acontecendo do lado de fora. Tem dois mundos hoje, né, para a gente viver, o real e o virtual. Mas quando você compra, você tem a expectativa que o produto chegue na sua porta, no seu endereço, que é o seu apartamento. A primeira coisa a ser observada o seu condomínio permite a entrada de entregadores? É o primeiro passo. Não adianta nem saber se o motoboy sobe, se não sobe. O primeiro passo é saber se o seu prédio permite. Por quê? Por questões de segurança, uma série de questões. Há condomínios que proíbem, que permitem só que deixe na portaria o produto, outros permitem. Se o seu prédio proíbe, não adianta discutir. A norma do condomínio se sobrepõe a qualquer coisa. Se o prédio permite a entrada até a porta do apartamento, você, toda vez que for comprar alguma coisa no aplicativo, no iFood ou no aplicativo do próprio fornecedor, você tem que buscar ali a informação previamente se o motoboy pode subir ou não. Porque no início, geralmente subia, aí agora o número de entregas aumentou. Se o motoboy for entrar nos prédios, nos apartamentos, vai demorar muito, e aí os consumidores vão ficar insatisfeitos, que o tempo de entrega vai aumentar, etc. É bom até para o consumidor, de certa forma. Então, se tiver escrito ali que não sobe, ele não vai subir, ele já está informando que não vai, ele não é obrigado. A prestação de serviço é entregar o produto, mas a forma com que vai entregar é convencionada livremente entre as partes. Então, isso aí é uma dica importante para quem tem comércio, quem tem delivery. Você tem que informar no seu site, no seu Instagram, no seu aplicativo, se o motoboy pode ingressar no prédio ou não. Observado, claro, anteriormente, se o prédio permite. É muito simples. Então, se o prédio permite e o motoboy informou ali no aplicativo que pode entrar, ele vai entrar. Se informou que não sobe, aí você, tendo essa informação previamente, você vai escolher comprar nessa loja ou não, que você quer receber na sua porta,
e o aplicativo informou que não entrega, você opta por outro local. Muito simples. Só para entender, então, você falou que a sua unidade habitacional é o seu apartamento, é o seu endereço final. Então, você não tem direito, embora tenha essa questão, você não tem direito a exigir que vá até a sua porta, porque depende de outras questões prévias. É isso, você tem que fazer uma contratação de um serviço que diga expressamente que ele vai entregar na sua... Não tem na legislação uma norma que diga exatamente o seguinte: olha, se você fizer uma compra e der o seu endereço, o fornecedor é obrigado a entregar aquele produto na porta do seu apartamento. Não tem. A norma não é específica a esse ponto, nenhuma norma jurídica é específica a esse ponto. E o direito de consumo é uma convenção entre as partes, é um acordo entre as partes, é um contrato. E no contrato você pode estabelecer a cláusula que você quiser. Você vai assinar o contrato ou não, você pode escolher. Tem vários fornecedores de pizza, por exemplo. Se você quer, e tem uns que entregam na porta, outros não. Se você quiser receber na porta, você opta por aqueles fornecedores. E aí, de outro lado, se eu tenho uma pizzaria, se os meus consumidores estão querendo receber na porta, eu vou entregar na porta, porque aí eu ganho mais consumidores. E aí vai havendo esse equilíbrio e o mercado vai se regulando. Então, depende do consumidor. Talvez devesse ser melhor comunicado, então, não? Por exemplo, no aplicativo. Um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, um dos princípios mais importantes, é o dever de informação. E é mais que um mero artigo, uma regra, é um fundamento do direito do consumidor. Toda relação de consumo, o fornecedor deve fornecer informação clara, adequada e precisa sobre todos os pontos do contrato. Cada vez que você pede um lanche no iFood, isso é um contrato. Você está celebrando um contrato com o fornecedor. É um contrato de consumo. É um contrato que não é aquele contrato que a gente tem aquela ideia de um papel cheio de cláusulas que você assina, mas a fazer aquele clique ali, fazer o pedido é um contrato, é um aceite. Existem contratos verbais, sem nenhum documento. É um contrato. E você, quando faz esse pedido e aceita que você aceitou, né, os termos do contrato, que a mercadoria não vá até a sua porta, você tem que concordar com ela. Pois é, aí é que tá. Aí chega a mercadoria para mim. E vamos tentar simular uma situação aqui. Não, só te interrompendo, você falou da informação, desculpa. Eu estava falando da informação. Ela tem que ser prévia. Essa informação é importante ao fornecedor prestar essa informação antes no aplicativo. Porque se ele não presta essa informação, o consumidor cria a expectativa de que vai ser entregue na porta, e aí não é entregue, e aí causa essa confusão, como causou recentemente em Campos. Então, essa questão, isso tem que ser básico do direito, como você falou, básico do direito do consumidor. A comunicação efetiva, né? Não adianta você comunicar depois, você não pode entregar, e nem adianta você comunicar de forma escondida, né? É igual um contrato, você falou, igual não, é um contrato que você está celebrando. Então você não pode ter letrinhas miúdas, né? Você tem que saber. Olha, aqui eu não entrego na sua porta, eu entrego na rua, entrego na portaria, entrego né? Se você mora em condomínio é assim, se você mora em casa, enfim, isso deve ser prévio. Você concordou, tá ali, clicou, concordou. Não há que ser isso vale para todo fornecedor. Se você tem um comércio, se você vende um produto ou fornece um serviço, você tem que informar previamente o consumidor de tudo que você puder. Tudo que você puder falar, escrever, informe, porque isso é lei. Você tem que informar para evitar esse tipo de problema depois. Se você não informar, o consumidor passa a ter direito de ajuizar uma ação contra você, de demandar contra você, porque você não informou previamente as cláusulas do contrato. Inclusive, tem uma lei, tem vários estados, no estado do Rio também, uma lei estadual que obriga todo estabelecimento comercial a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento, em local de fácil acesso e visível para o consumidor. A pena de R$1.000 e poucos, a pena de multa de R$1.000 e poucos por descumprimento. Então, se o estabelecimento cumprisse a lei, tivesse o estabelecimento, o Código de Defesa do Consumidor, saberiam dessa... O código é de simples leitura. Qualquer um pode, não precisa ser um advogado, qualquer um pode ler, entender e vai ver que a informação deve ser prévia, clara e precisa. Desculpa, Nogueira, falar, mas interrompemos ele. O meio de pagamento, né? Por exemplo, aí você me corrige se estiver errado, mas você pode determinar o seu meio de pagamento do seu comércio, desde que isso seja explícito, desde que seja informado, né? Aqui não se aceita Pix.
Tem que informar ao consumidor que o meio de pagamento que você aceita é X, Y, Z, né? Você não é obrigado a aceitar o Pix, não é isso? Isso é um caso curioso, que você falou, a gente está falando de avanço tecnológico. Hoje, a maioria dos pagamentos, talvez, seja por Pix, por cartão de crédito, cartão de débito, né? O dinheiro em espécie, eu acho que está acabando. Mas o direito ainda não acompanhou essa mudança no mundo real. Ainda hoje, o pagamento em espécie, em dinheiro, ele tem que ser aceito em todo estabelecimento. A regra é o dinheiro em espécie. Você pode vender por Pix, por cartão. Se você não vende, você deve informar. Se você vende, você deve informar por cartão, por Pix, etc. Mas a regra é o dinheiro. Tem estabelecimentos comerciais hoje, como academias, etc., que só aceitam pagamento por cartão ou por Pix. Isso está infringindo a lei. A regra é o dinheiro ainda. O direito ainda não mudou em relação a isso. Pode ser que um dia mude. Mas a regra é o dinheiro, em espécie. Me fez lembrar agora, recentemente eu estive no Rio, fui na Starbucks tomar café. Cheguei lá e falei, amigo, na hora de pagar, eu falei, você aceita dinheiro? Há um tempo atrás você perguntava, você aceita cartão? Lembra? Não, mas é bom falar sobre isso, né? Porque Não, muito. O Felipe falou bem. A regra é o dinheiro, então você não pode chegar, é o contrário. Você não pode. Não é? Talvez você não precisa exigir, aceitar o meio de pagamento. Agora o dinheiro você tem que aceitar. Né? Agora tem um vídeo do Porta dos Fundos, né? Que eu vi recente, que a pessoa chega com dinheiro na loja, ela anota, né? Aí ela fala, acho que até na academia, a atendente fala assim, o que é isso aqui? Não, é dinheiro. Aí ela passa a nota na máquina, assim, passa a nota chama o gerente para saber o que faz aquilo. Eu vi esse vídeo também. Eu acho que foi baseado nele que eu fiz a pergunta lá ao atendente. Eu não sou desse tempo, não, mas aqui teve um tempo atrás aí que a maquininha de cartão era um papel, lembra daquilo? Edmundo deve lembrar. Tô brincando. Você colocava uma espécie de um talonáriozinho, duas vias, né? Um carbono no meio, colocava o cartão naquela maquininha e ele passava esses... Por isso é que são números em relevo, né? O número do cartão de crédito da gente era em relevo antigamente. Enfim, como que mudou, né? Estamos ficando velho. E que bom que, assim, é legal passar por essa mudança, né? Tá vivendo essa mudança. Às vezes nem é tão legal porque tem gente que não entende, começa a misturar uma coisa com outra, e é aquela história. Mas, olha, tem alguns casos aí, e aí eu quero voltar ao assunto do motoboy. Eu acho que a gente pode fazer um intervalo, depois voltar com esse tema também. Tem perguntas aqui no streaming e também no privado da gente. Tem perguntas sobre questão de educação, vou fazer já. Mas a gente pode trocar mais uma ideia sobre essa questão dessa relação de consumo aplicativo, entrega, motoboy, porque, cara, é muito desgastante, é muito estressante, tanto para quem pede, para o motoboy, para a empresa. E aí, assim, como você escreveu na sua coluna na Folha, com bom senso resolve-se tudo. Com bom senso está tudo resolvido. Agora, quando também o cara vem querer humilhar o entregador, querer dizer que ele ou que ela, enfim, né, tem um direito que não tem, aí, a pessoa já está ali estressado, cansado, trânsito e tudo mais. Cada caso é um caso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou apaixonado em tecnologia, mas não, para dizer a verdade a vocês, eu não tenho nenhum aplicativo desse, nem de transporte e nem de pedido no meu celular. Porque lá em casa tem 3 que tem, então eu fico acomodado, só ouvindo eles na treta lá para pedir as coisas e tal. Mas eu fico acompanho tudo. E, por exemplo, hoje a maioria usa esse aplicativo de comida, por exemplo, tem vários, mas o iFood é o mais famoso. Cara, você não fala com ninguém, você não conversa com ninguém. Tem a opção ali e às vezes a pessoa não percebe, não lê. Se eu não tenho direito, ou se eu tenho direito, no caso de subir até ao meu apartamento, né? Como você disse, a pessoa mora no apartamento, não mora num prédio. E o entregador não sobe. Eu posso cancelar essa compra? Olha, se o aplicativo informou que não faz a entrega e você quer que entregue, você tinha que ter lido antes, né? Claro, o aplicativo tem... Primeiro passo é do aplicativo.
do aplicativo e da empresa informar a plataforma, né, do aplicativo se sobe ou não sobe. E aí você tem que ler antes. Mas se não está escrito, a expectativa, né, a praxe, é que suba. Né? Isso é o hábito. Agora, se o motoboy informou que não sobe, você não vai obrigá-lo a subir. O tempo que você perde discutindo, ou o tempo que você desce, né, na portaria para brigar com o motoboy, é melhor você descer e pegar o produto e subir com ele. Né? Não vai adiantar, você não vai obrigar o motoboy a subir. Vai causar transtornos como esse que aconteceu para todo mundo. Teve até um buzinaço lá de motoboy em frente ao prédio. Causa transtorno para todo mundo, sendo que o consumidor podia pegar e subir. Aí, acho que no vídeo ali tem o consumidor fala, mas teve 5 motoboys aqui, acredito eu que subiram. Sim, alguns sobem, outros não. Né? É preciso ler quando você está fazendo uma compra. Isso vale para todas as compras na internet. As pessoas têm mania de vai lá, fica horas escolhendo o produto. Depois que escolhe, sai clicando lá e compra. E não lê aquele momento ali de digitar os dados do cartão e tal, aquele é o momento mais importante, porque é onde são inseridas aquelas cláusulas, aqueles botões que a gente aperta, com informações às vezes escondidas, disfarçadas, pegadinhas, estão ali. Então esse é o principal momento que você deve ler tudo que está escrito, e essas informações de entrega ou não devem estar escritas ali. Só mais umazinha antes de fechar aqui. E quando o motoboy chega na sua casa, não tem ninguém em casa, e ele automaticamente aciona o vizinho, chama o vizinho e entrega o seu pedido ao vizinho sem que haja nenhuma autorização sua, sem que haja nenhuma observação da sua parte como consumidor, pedindo que em caso de ninguém estar em casa, pode deixar em tal lugar. Ele toma essa decisão, como você disse, a demanda é grande, e ele entrega logo aquilo ali para sair para outra entrega. Qual é o procedimento correto do consumidor nesse caso? Isso aí está errado. A entrega, se você pediu a entrega no seu endereço, se tem um endereço seu para digitar, você digita o endereço, é para entregar no seu endereço, na portaria do prédio ou no apartamento, mas é no seu endereço. Deixar com o vizinho, deixar com quem quer que seja, a entrega não foi efetuada. Aí você tem o pleno direito de pedir o cancelamento da compra e o estorno do valor, a devolução do valor. As plataformas de transporte, de pedido de comida, elas têm um campo ali para você fazer reclamações de todo tipo. E funciona, na maioria das vezes funciona. Se você não recebeu o produto, se chegou inadequado, se qualquer tipo de problema até mesmo se a plataforma informa que vai entregar na porta e o motoboy se recusa, sendo que informou que entregaria, você pode cancelar, você vai ali no campo específico, faz a reclamação, e geralmente as plataformas devolvem o dinheiro, estornam o valor do cartão de crédito e devolvem o dinheiro. E às vezes deixam até o produto com o consumidor. Então, as plataformas têm esse campo para reclamação e geralmente funciona assim. Perfeito. Bom, são 8 horas. Desculpa, Edmundo. Só falar rapidinho, essa questão da plataforma de reclamação, eu sinceramente não utilizava tanto, mas eu tive os problemas e comecei a perceber que aquilo ali funciona bastante. Porque é mais lucrativo para as plataformas você resolver o problema do cliente ali. Às vezes, né? Deixar de R$20, R$30 do que perder o consumidor. Exatamente. Então, assim, elas perceberam isso de maneira muito efetiva, porque você reclama ali, é quase que ela... Talvez isso mude depois, mas por enquanto ela acredita em você que você está dizendo que aquilo ali deu problema, né? Ao contrário das concessionárias, exatamente, né, que não funcionam, as plataformas de técnica de venda, de intermediação de venda de produto funcionam. De um modo geral, funcionam. Elas estão intermediando a prestação do serviço, a venda do produto. Então, elas têm essa obrigação e elas aceitam essa obrigação e atuam. E cancelam a compra. Só para dar um exemplo pessoal, sem fazer propaganda aqui, mas o Airbnb eu costumo usar para bastante a viajar. O hotel é difícil ficar em hotel depois da Airbnb. Você, qualquer um aplicativo de buscar a estadia, né? Estadia muitas vezes particular entre você e o dono de um imóvel. O único problema que eu tive, porque ali você consegue filtrar e tal, o único problema que eu tive com o Airbnb, com o proprietário, eu busquei o Airbnb ali na plataforma mesmo, no aplicativo. Eles fizeram toda a intermediação, porque é uma coisa mais... Não um lanche, né? Você está contratando um aluguel de um imóvel, é mais complexo. Mas, assim, a solução foi rápida, efetiva. Procuraram outro imóvel para mim, a própria plataforma, eu não sabia nem que tinha esse serviço.
me colocaram, enfim, tudo resolvido muito rápido, muito efetivamente. E aí você tocou no ponto que difere todos esses fornecedores de aplicativos, né, Airbnb, iFood, tudo isso aí, das concessionárias de energia elétrica, por exemplo. O Airbnb, se você tivesse algum problema, ele ia perder o consumidor, ia perder você. E você ia procurar em outro. A concessionária não. Você é obrigado a ser atendido por ela. Você não pode trocar de concessionária de energia elétrica. Sim. Então, eles não têm a opção de perder o consumidor. Por isso que o consumidor é tratado dessa forma. Tem pessoas que têm vontade, ou às vezes têm vontade de pedir para puxar uma fiação de Minas Gerais ou do Espírito Santo para ter outra concessionária me atendendo. Mas também não é muito diferente, eu acho. O exemplo está aí, telefone. Dia que quebrou o monopólio, acabou com essa situação. Criou outro problema, que as telefônicas vivem ligando para a gente, né? Aí é outra coisa, você tenta resolver de outra forma. Rapaz, tem muito assunto para te falar. Isso aí depois eu quero dar uma dica em relação a essas ligações indesejadas que a gente recebe o tempo inteiro. Quero ouvir. Tem pergunta aí no stream, né? Depois tem essa pergunta. Mas eu quero trazer um assunto aqui, já deixar um fio para o próximo bloco. Eu estou pesquisando aqui a lei brasileira, o que diz com as palavras exatas, mas assim, falando a grosso modo, o Edmundo, você sabe que é muito bem relacionado, né, o Felipe? E o amigo dele, o Elon Musk, resolveu tirar o escritório central do X, antigo Twitter, do Brasil, porque brigou com outro amigo de Edmundo também, Xandinho, né? Alexandre, ministro do Supremo. Cara, essa briga o Elon Musk tem travado aí com vários países, menos aqueles que lhe interessam ou que ele é dependente lá de alguma situação, como é o caso do Japão, da China, por exemplo, lá ele não mexe. Mas em outros países ele tenta de todas as formas interferir nas eleições, essa coisa toda, e aqui ele tirou o escritório e eu não consegui achar, mas me parece que a lei brasileira exige que qualquer empresa, e aí que eu estou pegado nessa dúvida, internacional, tenha no Brasil o serviço e tenha um escritório. Isso procede, não procede? Como é que fica essa pendência aí do X a partir de agora? Mas você responde no próximo bloco, por favor. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente volta já com o Felipe Manhães, advogado especialista em direito do consumidor, falando ao vivo com a gente hoje na bancada com o Edmundo Siqueira. E nesse bloco agora, logo na saída aqui, já tem também um serviço que a gente sempre procura trazer para você, que é essa dica com os especialistas da Nauta XP Investimento, para você fazer o investimento certo, no lugar certo, com segurança e com rentabilidade. Confira aí.